Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, completando a posição do dia 15 de Shvat, no meio do capítulo 24 do Tânia. Estamos descrevendo a situação lamentável de uma pessoa fazer mau uso do seu livre-arbítrio e aqueles caminhos que Deus permitiu de serem possíveis apenas para a pessoa superar essa tentação e não usá-los, ele usa. Explicamos que nesse caso ele é pior que as energias que permitem a existência desses caminhos do pecado, da impureza, do afastamento de Deus, da revolta, da suposta independência de um Criador. Que essas energias que permitem alguém existir pensando assim já são indesejáveis perante Deus, mas elas não fazem por livre-arbítrio. Elas estão ali para manter uma estrutura onde a pessoa tenha livre-arbítrio. E elas são forçadas a fazer, e fazem aquilo, mesmo no grau que elas não são conscientes de que aquilo é uma missão, estão convencidas que assim é, que todos têm direito, inclusive as criaturas têm direito e podem exigir, mas admitem que tem Criador. E eles se chamam poderosos debaixo do Todo-Poderoso, digamos assim. Chamam a Deus, Deus dos deuses. E não se revoltam contra ele dizendo que não existe. Não existe um poder espiritual que diz isso. Que não seja um homem. Ao homem é aplicada aquela cegueira de poder ser tão esquecido do seu Criador, ou tão revoltado, ou tão orgulhoso, que duvida da existência de um Criador, que é uma coisa ridícula. Então, por isso falaram os sábios, tem um versículo que fala na situação de uma prostituição, então fala ali. Quando uma mulher ou um homem se desvia do caminho da justiça, do caminho da fidelidade matrimonial, é chamado um desvio. Por que é chamado um desvio? A pessoa não faz pecado antes que seja tomado por um espírito de tolice. Se torna louco. O desviado no hebraico, shtut, o shoté, louco, é desviado. Ele está num caminho torto. Não é o caminho da norma, não é o caminho da saúde mental. E quem peca, de certa maneira, perdeu sua consciência. Então ele atacou um espírito de tolice. A pergunta é o quanto ele aceita se viciar em aceitar espíritos desse tipo. Por isso, na lei de Teshuvah, na lei de arrependimento da Mamãe, eles falam que toda a questão é o estado de espírito da pessoa. Tem um ato que Deus te mandou não fazer, mas o pior é o estado de espírito que o ato gera. Aquele estado de espírito que eu faço o que eu quiser e eu não devo nada a ninguém, e coisa desse tipo. Desculpas que permitem a pessoa pecar. É um espírito de tolice. E a pessoa vai se viciando nesse espírito e vai nesse desvio do caminho, é viciante, é uma tendência crescente. Quando vai fazer uma teshuvah e reparar, não basta reparar o ato em si. Precisa reparar o estado de espírito que leva a atos desse tipo. Bom, então explica aqui. Por que é chamado de espírito de tolice? Que mesmo uma pessoa que se prostitui ou comete adultério, que é uma pessoa leviana, sem foco nas verdades, nas grandes verdades, o foco está desfocada, o foco dela está mais nos prazeres momentâneos, poderia controlar o espírito de tolice, o espírito de desejo que tem, se não tivesse um espírito de tolice, um esquecimento que oculta, não é esquecimento, é uma memória seletiva, digamos assim. A pessoa se vicia em ter uma memória seletiva. Quando se fala de compromissos, ela esquece dos fatores que lhe trazem compromisso, prefere se lembrar somente do prazer momentâneo. Faz de conta que não existe a proibição de agir daquela maneira.
E esse espírito de tolice oculta o amor natural que todo judeu tem na sua alma divina. Lembramos que explicamos longamente em capítulos anteriores que cada judeu tem um componente na alma que tem um amor intenso a Deus. E todo judeu tem de um certo grau de inconsciente ou mais consciente, ou menos depende de cada um, mas a pessoa nasce com a consciência em segundo plano de que toda a sua vontade, toda a sua razão de existir é para se unir em Deus. Tem uma fé intensa em Deus, confiança completa que existe Deus e que Ele que mantém e controla tudo, e a pessoa vai passar bem somente se unindo com Ele. E não se separar de maneira alguma, Chas v'Shalom, da sua unicidade, do pacote das coisas desejáveis perante o Criador. Mesmo que tire sua alma, jamais praticará idolatria, nem se curvando apenas, sem fé no coração. Quer dizer, mesmo uma pessoa que pratica adultério, capaz que se vão falar para ele assim, vão forçá-lo a praticar idolatria e ser um judeu renegado, renegar o seu Deus, ali estará exposta à negociação. Tua vida material ou tua identidade religiosa? Ele vai dar sua vida material para não perder sua identidade como uma parte da vontade de Deus. Ele não vai aceitar viver como algo indesejável perante Deus. Mas como o prazer aqui suborna ele se torna cego. Como diz que os juízes são cegos, os juízes subornados, os corrompidos, não enxergam a verdade. Uma vez que aceitam um favor, não enxergam mais a verdade. É a natureza humana. Aqui também, o prazer de um pecado, ou até mesmo o prazer de se sentir livre de compromisso, deixa a pessoa cega de não sentir que esse ato é idêntico à idolatria. É agir contra a vontade de Deus e, portanto, naquele momento, estar entre as criaturas indesejadas perante Ele. E sai da sua unicidade, quer dizer, se manifesta como algo importante além de Deus. Está idolatrando o seu desejo, idolatrando o seu prazer, idolatrando o ser criado mais do que o Criador. Mas como ele está cego, ele não enxerga que isso aqui é contra Deus. Ele se ilude. O que Deus se importa de uma coisinha que eu vou praticar? Se fosse exposto para ele, que nem no caso de uma tentação da idolatria, aí está exposto. Você, por Deus, é contra. Agora, para superar o instinto da prostituição, que seria muito mais fácil do que morrer, se conter uma vez de um prazer desse. E apesar disso, ele não se contém. A vida ele daria para não praticar idolatria. E ao mesmo tempo, quando não enxerga que Deus está no jogo, ele faz de conta. Quando consegue se iludir que isso não afeta o relacionamento dele com Deus, ele não assume sofrimentos bem menores que da vida. Similar ao sofrimento de se conter uma vez, ou se conter sempre de praticar atos levianos. Por quê? Qual é a lógica disso? Que a pessoa daria a vida para não se afastar de Deus com um tipo de pecado, e com outro pecado ele sim se afasta e não entrega nenhum prazer momentâneo dele para Deus, para ficar junto a Deus. A diferença entre uma pessoa assim, entre uma proibição de prostituição e proibição de idolatria é espírito de tolice, é ilógico. Espírito de tolice que vem a partir da clipada energia que faz a pessoa tender ao superficialismo, casca, superficial, externo. Olhar só os objetos do mundo e não a vida íntima delas que é Deus. Então esse vício de olhar o mundo como objetos ou como seres separados de Deus oculta a alma divina naquela pessoa, mas não oculta a essência da alma. Ou seja, é impossível você, uma energia negativa, fazer o judeu ser completamente avesso à sua verdadeira vida divina.
a sua essência, mas pode ocultar as extremidades. Falamos que as mitzvot são comparadas com órgãos, então seriam como extremidades, não a essência, seriam caminhos para alcançar a ligação com Deus. E esses caminhos, pode o instinto motivado pela alma animalesca, que é uma parte do conjunto das energias superficiais, pode esse instinto aplicar um esquecimento ou aplicar uma inconsciência, uma ilusão, que aquela extensão que levaria a Deus não é tão importante, e se contentar com as demais extensões. Esquece que, na verdade, Deus é onipresente e não se divide em partes. Todos os caminhos a Ele são indispensáveis. E quando se bloqueia um caminho, é como se bloqueasse todos eles, naquele momento. Como Deus é uma situação absoluta, então, ou você está com Ele ou está contra Ele. Ele está vivendo acima do tempo. Então, aquele momento de vida é um momento desligado de Deus. O outro momento é outra vida já. Cada momento é uma vida à parte, em termos absolutos. Então o desligamento é absoluto. Esses detalhes a pessoa cai no esquecimento, a pessoa consegue se perdoar e fazer vista grossa e fazer de conta que o relacionamento dele com Deus é que nem um relacionamento com uma criatura. Agora, quando eu tenho uma tentação direta, então ele daria a sua vida e não sucumbiria à tentação. Porém, o que acontece na verdade? Na verdade, mesmo um pecado leve, pecado que não tem uma punição grave no tribunal, quem transgride, ele está agora agindo contra a vontade de Deus, e por isso ele está no maior afastamento, porque ele fez isso aqui arbitrariamente. Ele optou a se afastar de Deus, se afastar do fato de Deus ser o motivador de tudo, e a vida de tudo, e o bem maior de tudo. E aqui ele diz, não, existem outros bem maiores, existem outras motivações, e eu me intitulo poderoso o suficiente para escolher os outros. E por isso a separação é intensa, mais do que as energias que causaram esquecimento na mente dele, que são chamados na Torá outros deuses, outros poderes, idolatria, mais que o ídolo, mais que a estátua, e mais que criaturas que surgem das energias da impureza, das energias que fazem esquecer Deus, que são os animais impuros, domésticos, selvagens, aves impuros, os vermes e os répteis, que proibidos de consumo. Proibidos de consumo porque o consumo deles no judeu traz uma insensatez, que nem qualquer pecado também. São coisas que não dá para utilizar para o consumo, porque vão trazer impureza para dentro da pessoa, vão causar a pessoa inconsciente da verdade, da verdadeira presença de Deus em tudo. Mas aquelas criaturas não optaram ser impuras, e não optaram por nascer daquele jeito, foi imposto a elas. Por isso falaram os sábios, quando a pessoa peca, se diz a ele, você homem foi criado a última criatura dos 6 dias da criação. Até a mosca foi criada antes de ti. Mesmo a mosca, que existe uma espécie que nem tira restos, não tem dejetos, só consome e não dá nada para ninguém, não sobra nada, é um fim de uma cadeia, o que entra ali não sai mais, só depois dele morrer apodrecer. Representa um grau que é um último nível, um grau baixo que não dá nada para ninguém. Um ser que tem dejetos, alguém vai se aproveitar ainda do que foi processado por ele, nem que seja um verme menor. Mas na mosca não existe isso, é o último grau, que representa a camada mais superficial e afastada da santidade. Que a santidade é generosa, e aí representa o grau mais avarento que tem, só cuida de si e não passa nada adiante. Mesmo ele não optou ser assim. Quando a pessoa peca por sua livre escolha,
Então a mosca é mais próxima a Deus do que ele. Porque se ele superasse as tentações, enquanto a gente vê uma mosca e não consome ela, ou vê um animal não kasher e deixa de consumi-lo por causa da ordem divina, então aquele animal não está estragando o mundo de Deus. Pelo contrário, está somando. Está fazendo uma situação de se eles têm a tentação e superá-la. Então, de algum jeito ou de outro, nós tornamos aquele mundo que nós não utilizamos próximo a Deus. E querido e até indispensável que ele exista para mostrar o quanto valorizamos a Deus, o quanto não abrimos mão apesar da tentação. Mas quando a pessoa sucumbe à tentação, por causa do homem, acontece o erro, acontece a situação indesejada a Deus, e toda a vida daqueles seres que testaram ele se mostra existente como algo indesejado, algo causador de uma má escolha, de uma traição, que a criatura dotada de livre-arbítrio traiu o seu Criador. E nós podemos ver que os animais impuros só agem por instinto, mesmo animais predadores não mudam sua missão. A ordem divina ordena a eles, apesar que eles não entendem isso, não têm uma consciência de que seu instinto não é nada mais que uma ordem divina, que não conseguem ultrapassar, mas a alma deles sente. Sobre isso está escrito que o justo não é agredido por animais ferozes. Assim foi dito para Noé, também para Adão, todos os feras da terra terão temor de ti. Para Adão e Eva foi dito. E falaram os sábios que enquanto o homem não estraga sua imagem e semelhança de Deus, quer dizer, não peca, os animais ferozes não agridem ele. Eles só agridem uma pessoa que aparece como um animal, depois dele pecar, dele mesmo não aceitar ser parte de Deus, e se ele se encarar como um animal, como mais um animal, depois dele se assumir como animal, os animais também enxergam ele como animal e podem agredir ele. Agora, justos completos, que a imagem divina não é apagada sobre seu rosto, todos os animais ferozes obedecem a eles. É uma natureza. Como diz o Zohar em relação a Daniel, foi jogado na jaula dos leões e não agrediram ele. Tem uma história de Rabi Chaim Ben Atar, também a mesma coisa, isso aqui é uma coisa bem mais recente. Uns 300 e poucos anos atrás, foi jogado na jaula dos leões e não aconteceu nada com ele. Então, o pecador que transgride a vontade de Deus, mesmo num pecado que não tem punição severa no tribunal, mas o ato dele representa uma arbitragem contra Deus. Está no total afastamento da santidade divina. Que Deus é tudo. E ele se diz fora daquele todo. E isso foi por escolha dele, então ele é pior de todos aqueles animais que podem ser proibidos, mas não escolheram isso. Ele é o único que escolheu se apartar de Deus. Essa escolha que é o ponto grave do pecado. Isso pode acontecer com o espírito intenso de tolice. Até aqui o Tânia do dia 15 de Shvat.